Nós estamos acostumados a todos os tipos de efeitos especiais em séries e filmes, e quase sempre são tão bem produzidos que na maioria das vezes a gente nem imagina que aquela cena tenha tantas edições. Ainda assim, existem alguns filmes atuais que possuem efeitos meio toscos e mal realizados. Se com tantas ferramentas já é difícil, imagina criar um efeito especial há mais de 100 anos atrás. Certamente você vai achar bem fake, mas para a época era considerado tecnologia de ponta. Olha a diferença dessa cena de King Kong de 1933 e em 2005. Inacreditável, né? E alguns efeitos hoje em dia são bem fáceis de fazer. Por exemplo, desaparecer. Aparecer novamente. Ganhar um irmão gêmeo. Virar um fantasma. Ou virar um zumbi raivoso. Enfim, existem muitas possibilidades, mas você tem ideia de como os primeiros efeitos especiais eram criados? E qual o primeiro efeito especial em um filme? Eu sou Guilherme Marques e esse é o Fatos Responde. No ano de 1899, o Hotel Windsor, em Nova York, foi destruído em chamas. Enquanto a tragédia acontecia, centenas de hóspedes saltavam pelas janelas, corriam pelas escadas e tentavam se salvar a qualquer custo. 45 pessoas morreram durante o incêndio e outras 41 ficaram feridas. Meses depois, o acidente virou um curta-metragem chamado Incêndio no Hotel Windsor, utilizando a técnica das miniaturas. Para as filmagens, foram criados prédios e hóspedes em miniaturas feitos de papelão, enquanto pequenas pistolas de água serviam como mangueiras de incêndio. Outra técnica usada era a dupla exposição, inventada pelo cineasta inglês George Albert. O que seria isso? Basicamente, a dupla exposição ou múltipla exposição é entendida hoje como uma técnica fotográfica que consiste em expor um negativo ou dispositivo múltiplas vezes. Essa é a sobreposição que George fazia. Agora, eu te faço uma pergunta. Você sabe qual foi o primeiro efeito especial em um filme? O primeiro efeito especial aconteceu em 1895, no filme A Execução de Mary, Rainha da Escócia. A cena é essa. O efeito do filme é a substituição da atriz por um manequim. A gravação é pausada e quando a filmagem retorna, o boneco perde a cabeça. Mas, já que o público não tinha conhecimento de que o filme foi parado e a substituição foi feita, na época a cena da decapitação ficava muito real. Depois disso, o cinema passaria por grandes mudanças, graças ao ilusionista Georges Méliès, dono de um teatro no final do século XIX. Ele decidiu fazer um filme depois de ver a primeira projeção, exibida pelos irmãos Lumière em 1895. Eles exibiram pela primeira vez em público a sua nova invenção, o cinematógrafo, que retratava a chegada de um trem na estação de desembarque. George se encantou com a magia do cinema, tentou comprar os equipamentos dos irmãos franceses e eles recusaram e disseram: "Este aparelho, simples curiosidade científica, não tem qualquer futuro comercial." Méliès não desistiu, comprou uma máquina semelhante e aprendeu como fazer o básico. Em uma das suas tentativas de filmagem, a máquina parou de funcionar por instantes. Depois, ao assistir o resultado das filmagens, ele notou algo muito estranho. Pessoas e objetos sumiam de repente da cena, justamente nos momentos em que a sua câmera parava de funcionar. Sem imaginar, ele descobriu um dos primeiros efeitos especiais, o de fazer coisas e pessoas desaparecerem. Ele construiu um estúdio feito todo de vidro para ter iluminação natural, gravou cerca de 500 filmes que escrevia, dirigia e estrelava. Entre as obras mais famosas está Viagem à Lua, de 1902. Conta a história de homens que viajam até o satélite natural, onde são capturados por habitantes do local. Há cenas em que personagens explodem e viram poeira. O filme é cheio de efeitos especiais. E sabe como foi feito tudo isso? Méliès inovou com a sua técnica de stop motion. Esse processo utiliza uma sequência de fotos diferentes de um mesmo objeto, simulando assim o seu movimento. As fotografias em sequência são tiradas de ponto a ponto, com o objeto sofrendo apenas uma leve mudança de lugar. O resultado é surpreendente.
Essa obra inaugurou o cinema de ficção científica e revolucionou a sétima arte. Para você que gosta do tema, vale a pena assistir A Invenção de Hugo Cabret, de Martin Scorsese. Ganhador de 5 estatuetas do Oscar, o filme conta a história do menino Hugo e as produções de George para o filme Viagem à Lua. E aí, agora eu te faço uma pergunta. Na sua opinião, quais são os melhores e os piores efeitos especiais do cinema? Grande abraço para você e até o próximo Fatos Responde. Tchau!